O título da minha intervenção de hoje é: as mudanças das políticas devem ser efetuadas depois de uma consulta efetiva às opiniões da população. O Governo anunciou há dias que a partir de novembro e dezembro iam aumentar as tarifas dos 7 autocilos públicos com maior taxa de utilização. As dos automóveis particulares vão aumentar 1 ou 2 patacas, consoante o período do dia, e as dos motociclos também. O Governo quer com esta medida aumentar a taxa de circulação desses autocilos nas horas de ponta para o público poder utilizar de forma mais justa os recursos limitados de estacionamento público, aperfeiçoar a utilização dos autocilos e resolver o problema do trânsito nas entradas e saídas destas instalações. O turismo está a recuperar gradualmente, mas a economia social ainda não recuperou totalmente durante a epidemia. Muitos cidadãos perderam o emprego e, embora o desemprego esteja a diminuir, há cada vez mais trabalho a tempo parcial do que a tempo inteiro. Portanto, os salários ainda têm de aumentar e, além disso, com a recuperação gradual da economia, o preço dos produtos tem aumentado, o custo de vida e os encargos dos residentes são pesados e o poder de compra ainda não recuperou para os níveis pré-pandemia. As tarifas do serviço público prestado pelos autocilos públicos são também um indicador, pois se o timing e o motivo do aumento não forem adequados, facilmente podem surgir reações em cadeia, por exemplo, o aumento das tarifas nos privados. Os preços dos produtos sobem em flecha, portanto, as alterações de quaisquer políticas relacionadas com a vida da população, nomeadamente as que resultem em aumento significativo do custo de vida, devem ser necessariamente precedidas da auscultação das opiniões, uma vez que o aumento súbito de tarifas pode agravar a pressão dos residentes, para além de desfavorecer a demonstração da democracia nas ações governativas, prejudicando a participação ativa da população nos assuntos públicos. Os autocilos públicos, cujas tarifas vão aumentar, ficam na maioria perto de bairros comunitários, à volta dos quais os gastos de estacionamento são sempre escassos, e como os moradores e os trabalhadores optam certamente por aqueles que ficam mais perto, o aumento das tarifas vai aumentar as suas despesas com o estacionamento, e se os moradores e os trabalhadores optarem por outros autocilos, aumenta o tempo que têm de gastar nas deslocações e provavelmente as emissões de gases de escape que resultam em poluição do ambiente. É a natureza da zona que determina a taxa de utilização das respectivas instalações complementares. Então, para resolver verdadeiramente este problema, ou seja, para utilizar de forma justa os limitados recursos de estacionamento público e reduzir a pressão dos parques com alta taxa de utilização, há que proceder ao planeamento científico e por zona das instalações complementares em causa, recolher ao aumento das tarifas dos autocilos em determinadas zonas para se atingir o objetivo da distribuição equitativa da taxa de utilização. Isto é apenas uma solução paliativa que vai ser alvo de críticas. Em suma, o aumento das tarifas não foi precedido da auscultação das opiniões de qualquer associação ou do público e carece de fundamento científico. Por isso, é difícil convencer a população. Apesar do valor do aumento ser reduzido, acaba por ser significativo quando se junta ao aumento considerável dos preços dos produtos nesta fase. Portanto, esta iniciativa do Governo de aumentar os preços deste serviço público constitui um encargo pesado para a população. Sugiro então o seguinte: as autoridades devem suspender este aumento, realizar uma auscultação pública para ouvir efetivamente as opiniões da população e, com base em fundamentos científicos, encontrar outro momento adequado para discutir o assunto. Além disso, devem aprender a lição. Ou seja, antes da implementação de qualquer política, devem ouvir as opiniões das várias partes e só depois tomar as decisões. Obrigado.